Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos e hoje nós vamos conversar com o grande diretor de teatro Eduardo Tolentino de Araújo, um dos pilares fundadores do consolidado Grupo Tapa. Bem-vindo, Eduardo Tolentino de Araújo, é uma honra tê-lo aqui no canal, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa entrevista. Não, é um prazer falar com vocês, não é honra vocês me entrevistarem, pelo contrário, é um prazer eu falar com vocês. Que bom, Eduardo. Segundo a nossa pesquisa de 1979, na verdade, você já inicia a carreira teatral como diretor. Ao mesmo tempo, funda o Grupo Tapa. Houve alguma experimentação como ator antes ou você já sabia que queria ser um diretor? E o que te levou a criar o Grupo Tapa? Olha, é um pouquinho anterior a isso, né? O Grupo Tapa nasceu na Faculdade de Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro, no final de 73, 74. Como um grupo completamente amador. Eu fazia economia, não tinha a menor ideia de ser diretor de teatro. Eu brincava com uma câmera Super 8 de cinema, né? Mas sem nenhuma pretensão profissional. Eu escrevia, né? Então, eu queria escrever, na verdade. Quando a gente começou essa brincadeira do teatro, eu acho que por certas características pessoais, uma capacidade de reunir pessoas, de liderar, é que eu acabei dirigindo. Uma coisa que não tinha me passado pela cabeça. Em 79, nós tínhamos acabado de nos formar. Eu me formei em jornalismo, não em economia. Eu acabei mudando de curso no meio. Então, muita gente desse conjunto, que já era o Grupo Tapa, saiu e muita gente, e algumas pessoas continuaram para realizar o nosso primeiro espetáculo profissional. Que eu digo que é profissional porque foi a primeira vez que a gente entrou no mercado, né? A gente colocou uma peça em cartaz, entrando nos roteiros dos jornais, porque antes era uma brincadeira de estudantes universitários, né? A gente não fazia, como é mesmo? Sertanejo universitário, a gente fazia teatro universitário. Então, a gente ensaiava 6 meses no pilotis da casa de alguém, no apartamento de outra pessoa, e o pretexto era muito mais o chopp depois do ensaio do que propriamente fazer teatro. Mas a gente começou, as coisas vão caminhando e até que um dia você diz assim, não, é isso que a gente quer. E aí é que oficialmente nasce o Grupo Tapa, mas eu resolvi fazer um pouco a gênese desse processo que começou 5 anos antes. Mas depois que vira profissional, acabou o chopp, não? Não. E o profissional, você pressupõe que são pessoas que vivem daquilo. Sim. Né? Ainda demorou muito tempo para a gente viver daquilo. Você simplesmente você se instaura dentro de uma classe artística, num mercado artístico, mas as coisas continuam por muito tempo assim. Né? O chopp acabou agora com a pandemia. Só. Depois de 42 anos.
Volta, ele volta. E Eduardo, fala uma coisa para mim. Você é consagrado diretor de teatro, mas você entrou em outras áreas, assim? Você dirigiu cinema ou televisão? Não. Não? Eu tive duas experiências em televisão, duas não, mais. Eu fiz dois programas para a TV Cultura, dois programas de teatro de um projeto experimental de teatro que acabou não se consolidando, e fiz uma série para o Multishow, para a GNT, um desses canais, eu não me lembro qual era, chamado As Grandes Damas, que foram 16 entrevistas com grandes atrizes do teatro brasileiro, em que eu resgatei muito mais o jornalista do que o diretor de teatro, quer dizer, eu trouxe para essas entrevistas a minha experiência teatral, podendo dialogar com elas numa área específica, né? Foi uma coisa que me deu muito prazer, essa questão de retomar um pouco o jornalismo no meio dessa vida. Mas isso foi minha experiência na televisão. Cinema eu nunca fiz e tem uma história muito particular nisso. Esse primeiro espetáculo do Tapa, é, eu havia feito um filme do Davi Neves, em que eu trabalhei como assistente de produção, né? E assistente de produção é aquele que monta o set, carrega cafezinho para os atores. E com o dinheiro que eu ganhei nesse filme, foi que eu produzi a primeira peça do Tapa, né? Mas eu queria muito fazer cinema no início da minha vida, vida artística, só que eu vi as condições sobre as quais o cinema brasileiro trabalha. Quer dizer, cinema envolve uma quantidade, uma verba muito alta. Então, eu não quero eu não quero ter uma profissão que eu faça um filme a cada 5 anos, né? E hoje o cinema brasileiro evoluiu muito no sentido da produção. Mas, mesmo assim, é um cinema precário, é um cinema, a despeito de ótimos filmes que são realizados, é um cinema que vive em condições de produção muito difíceis, né? Pelo custo que uma produção de cinema envolve. Então, eu abandonei essa ideia. Eu acho que quem faz cinema no Brasil é um herói, né? Teatro você consegue fazer. Você bota um banquinho e um violão, você faz o teatro, né? Cinema você não faz com um banquinho e um violão. Sim. Você pode fazer um teatro de alta qualidade com um banquinho e violão. Você dificilmente faz um filme com um banquinho e violão de alta qualidade. Não que a gente só faça peças com banquinho e violão. Você tem coisas maiores. Aí depende do momento que você está vivendo. Mas, mesmo assim, o custo de uma peça é muito abaixo do custo de uma produção de um filme. E acaba, acho que Então, até é uma frustrando um coisa que eu pouco. abandonei completamente essa ideia, porque é isso, eu não queria ficar a cada cinco. Enquanto eu faço, às vezes, 2, 3 peças num ano, eu poderia, se desse certo, fazer um filme a cada 4 anos, né? E ter que viver de publicidade, ter que viver de outras coisas. E jamais pensei em ser diretor de fábrica de pizza dirigindo novela e televisão. Não se trata de Raposa e as Uvas, não teria o menor interesse naquilo, né? Porque você não dirige, você administra. Tenho o maior respeito por quem faz isso. Mas você dirige 2 ou 3 capítulos, o resto você administra realmente uma rede de pizza. Isso eu não teria o menor interesse em fazer. A sua lista de peças, né, de trabalhos já, ela é muito robusta, ela é muito grande, né, contemplando um leque de diversos escritores e dramaturgos. Existe algum critério ou preferência para a escolha destes textos, Eduardo? Olha, eu vou me repetir em coisas que eu já disse em outras entrevistas, quer dizer, eu sou interessado dos gregos aos marcianos, né? Se é uma dramaturgia interessante, que me instigue, e há muitas dramaturgias, uma vida não é suficiente, a gente não dá conta da dramaturgia existente. A questão é que são uma série de fatores. Existem questões de gosto pessoal que entram numa preferência,
existe o material humano que está à nossa volta. Não adianta eu chegar e dizer assim, eu vou fazer Romeu e Julieta se eu não tenho um casal de adolescentes extremamente talentosos. Ou, ou de atores muito velhos, como foi o caso até de uma montagem que não é nossa, que eu acho linda a ideia, do Renato Borg e a Miriam Meller fazendo Romeu e Julieta na terceira idade, né? Mas você tem que ter um porquê de fazer. Então, o material humano que você tem é muito determinante das escolhas. E não para um ator, mas para aquele conjunto que está perto de você. Então, quando eu faço o Jardim das Cerejeiras, é porque eu tinha um conjunto que eu acho que daria conta, seria um desafio para eles, e nós poderíamos chegar a um bom resultado. Então, isso é um fator. Existe uma certa sensibilidade com o momento que você está vivendo, né? Então, certas coisas são priorizadas em detrimento de outras, porque você se depara com determinadas situações, às vezes que estão acontecendo e às vezes de maneira premonitória que vão acontecer. Você é levado por uma intuição a montar um tipo de texto que está antecipando uma situação que vai acontecer um tempo depois. Às vezes você está analisando o presente e às vezes um passado que levou o nosso presente. Então, são uma série de fatores que determinam as escolhas do repertório. Tá. E as condições de realizar, né? Eu vou entrar De numa repente, entra palavra. num edital público e concorre e ganha uma coisa que você... Será que eu vou fazer isso? E aí as condições te empurram para fazer, porque você conseguiu a verba para fazer aquilo e ela é viável e dentro de uma coisa que estaria numa fila de espera, seria o terceiro ou quarto projeto, mas os outros que você escreveu não ganharam verba pública, então esses vêm na frente, né? Ok. Eu tenho que falar numa palavra que, obviamente, ela está em moda ultimamente, que se chama pandemia, né? Acho que todo mundo está falando isso o tempo todo. Mas a pandemia nos obrigou a reinventar a educação e a arte. A educação foi parar definitivamente na modalidade digital remota e o teatro parar nas plataformas de streaming. Qual a sua visão sobre as mídias digitais e sobre a ocupação do teatro neste formato digital remoto? Olha, eu sinto que nós estamos ainda na era da internet, né, na era da revolução digital, diante de um novo mundo, né? Eu nasci nos estertores da Revolução Industrial e estou pegando essa passagem, essa pré-infância da Revolução Digital. Nós fizemos já, ano passado, 9 peças nesse formato, o Tapa fez. E tive muito prazer de fazer isso. Nós ainda estamos embrionando, ajeitando as questões visuais, as questões sonoras, o formato que isso tem, né? Eu vejo o mundo não anda para trás, o mundo anda para frente. Isso, não, de forma alguma, vai excluir o teatro presencial. Muito pelo contrário, né? Ele vai, na verdade, resgatar o teatro presencial, porque nada é mais forte do que uma pessoa em frente à outra, contando uma história ou falando de um sentimento. Então, eu sempre acho o seguinte: todas as vezes que determinadas mídias invadem o teatro, como, por exemplo, projeções, o teatro perde um pouco a sua força original até que essas mídias encontrem o seu formato definitivo, formato multimídia, por exemplo, que não tem nada a ver com esse teatro presencial, que é o humano na frente de tudo, né? O que não impede que outras formas surjam e que gerem outras formas de espetáculo, assim como surgiu o cinema, assim como surgiu o rádio, assim como surgiu a televisão, né? Então, eu acho que está aparecendo uma outra coisa e eu aproximo muito essa ideia
dos primórdios da televisão, onde se fez muito teleteatro, né? Eu sempre tive vontade de fazer teleteatro, só que você dependia de uma rede, de um sistema que as mídias digitais permitem que você crie essa forma de expressão artística sem um aparato de uma network, de uma rede de televisão com câmeras. Então, eu sinto que esses 9 vídeos que a gente fez não eram vídeos que eram feitos ao vivo, né? Todos eles eram gerados ao vivo. Todos acabaram gerando vídeos que a gente possa reproduzi-los. Mas eles foram feitos ao vivo, o que dava um frescor muito grande e um susto parecido com o do teatro, né? Temos um projeto agora até o início de abril para mais 4 vídeos, sendo que um que é a Mandrágora foi inteiramente gravado, isso a partir da Lei Aldir Blanc. Eu sinto que se a gente passar o ano fazendo esse tipo de forma que usa o teatro através de um outro meio, nós vamos aprender muito. Nós já aprendemos. O que nós evoluímos do primeiro para o nono é impressionante, né? E sem um compromisso, porque apesar de tudo, o custo é muito mais baixo do que produzir uma peça, né? Você pode experimentar e errar, e as pessoas assistem se quiserem. Você não tem uma temporada para fazer. Então, isso é uma coisa que, mesmo o teatro voltando à sua forma presencial, sua forma de origem, né? E que eu jamais abriria a mão disso, eu não gostaria que a gente abandonasse esse novo meio que está à nossa disposição. E eu acho que você pode fazer coisas. Nós tivemos gente da Austrália assistindo o que a gente fez, tivemos gente do Acre assistindo o que a gente fez, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. Então, eu acho que gente que não assistiria o Tapa, né? Que já ouviu falar, que lê, que acompanha. Então, isso é uma outra forma que surgiu e que eu acho que, é o que eu digo, o mundo anda para frente, o mundo não anda para trás, né? E o radioteatro, por exemplo? O radioteatro, nós tínhamos muita vontade de desenvolver. É um projeto que estava andamos conversando com uma enfim, não sei como é que a gente diria, uma emissora oficial de rádio. Chegamos a fazer até um piloto, mas isso parou nas questões comerciais dessa empresa, né? Então, o piloto ficou muito legal. A gente tinha um projeto de cenas de teatro primeiro, cenas que em si contasse uma história de 10 minutos, 15 minutos, mas isso parou. Nós aguardamos, nós temos um projeto, um repertório para fazer. Nós adoraríamos que isso fosse possível. É claro que hoje você tem a questão, você pode fazer um podcast, se a gente quiser começar a investir nisso como um método de estudo, é possível. Então, vamos ver o desdobrar dessa pandemia, se a gente consegue desenvolver por conta própria, já que a emissora que nos procurou, o projeto não andou, né? Porque eles achavam que 15 minutos era um tempo muito grande, a gente achava que esse era o limite, né? 8, 10 minutos, a gente não conseguiria contar uma história, não se justificaria. Você teria que ter dramaturgos escrevendo para isso, e aí já implica em outras questões que o futuro pode trazer. Mas estamos loucos, abertos, se tiver um patrocinador que se interessa, tanto por essas questões digitais,
ou por comprar um horário de uma rádio, nós achamos que somos equipados para fazer isso. Tomara vingue, né? Bom, aí eu vou defender a parte do rádio, né? Que eu gostaria de ouvir um radioteatro. A gente tem uma outra palavra que a gente fala em reinvenção, né? Eu sou de uma geração não digital, assim como muitos do teatro. Você acha que houve ou há ainda uma resistência durante a pandemia de atores que não são da geração digital em aceitar essa outra forma de fazer teatro? Olha, eu acho que deve existir. Eu não conheço muito. Quer dizer, todo Você mundo não que faz enxerga com a isso? gente tem Aham. muitas questões sobre, né? É, eu tenho um ator até que dizia: nós vamos ter feito um a cada 3 meses, porque a gente acharia uma elaboração. Eu falei, olha, eu entendo, talvez a gente chegasse a um produto final muito melhor, mas não aprenderíamos tanto quanto nós aprendemos. Né? Então tem uma carga de experimentação, mas mesmo esse ator que falou isso fez vários e adorou fazer. Né? É, é que não há como você, mesmo quando você faz uma peça, você diz assim, eu vou fazer uma peça X. Mesmo dentro de um grupo de pessoas, você encontra sempre resistências. Por que não fazer a peça Y? Então, por que fazer isso de maneira digital? Mas assim, é uma resistência de película, sabe? É muito fácil você romper essa resistência. E até quando as pessoas perguntam como o Tapa tem essa longevidade, uma das questões é essa. A gente foi se adaptando ao tempo, né? É, porque senão você fica que nem Carolina na janela, né? O tempo passa e você fica preso a outras questões, né? Isso, quando eu estou dizendo isso, não é se ater a modismos. Modismos é uma... O Sim. Tapa nunca aderiu a modismos. Estar Isso é aberto a outra novas coisa. experiências. Exatamente. Novas experiências são coisas completamente diferentes do que uma adesão a modismos. Porque modismos envelhecem muito facilmente, passam muito facilmente. Quando eu traduzo, é uma das coisas que eu mais gosto na vida de traduzir, a coisa mais difícil que você tem de tradução não é você pegar um texto clássico, é você traduzir gírias. Porque as gírias ficam velhas. Então, se você traduzir é uma brasa mora ou meu carango, vai soar como uma coisa completamente anacrônica. E às Como vezes você diria pega um texto Ronaldinho, inglês que ou gosta francês. muito de falar um abraço, chopitura. É. Então, essas coisas envelhecem muito. Né? Então, como quando você traduz um texto inglês ou francês ou espanhol dos anos 60, como é que você pega essas esses termos que foram modernos e tiveram seus correspondentes no Brasil e que dão um ar de uma coisa completamente ultrapassada. Né? O Bergman tem uma coisa maravilhosa que ele fala, que quando ele fez A Paixão de Ana, se ele não tivesse cedido à vaidade das atrizes em relação ao tamanho das saias e o corte de cabelo, ele teria feito um clássico. Porque quando você vê as figuras dos anos 60, da Mary Quant, as mulheres com aquelas mini saias, isso soa como fora de época hoje. Não que uma mulher hoje pode usar um short, não é a perna de fora, é aquele corte de saia, aquele corte de cabelo que envelheceu de uma maneira brutal. Né? Então, uma coisa é você aderir às mudanças de maneira profunda, outra é você ceder aos modismos para agradar uma determinada bolha. E momentâneo, né? Como você falou, porque ele envelhece muito rápido. Eu vou tocar num ponto bem delicado assim. Falando em educação, como está a formação, ao seu ver, das novas gerações de atores que chegam até você, até o Grupo Tapa? Olha, em 42 anos, né, a gente vê uma perda.
muito grande, né? E que é anterior à formação para o palco. Nessa a gente vê de maneira considerável, mas é um despreparo, e assim, eu estou falando de gente que estudou em colégios de elite, no meio tem quem estudou escola pública também, mas você não vê uma diferença hoje tão grande nisso. Quer dizer, a gente pode até dizer que a educação no Brasil se nivelou por baixo, né? Ela foi nivelada por baixo. Então, você fala algumas coisas assim, muito simples às vezes, e de repente eu olho assim, nossa, eu acho que eu estou falando grego. Você usa um termo, por exemplo, o rei ficou nu. Isso não existe. As pessoas não. Que rei é esse que ficou nu, né? Outro dia, numa aula, um termo que se usa em futebol, a prata da casa. E as pessoas lendo, e você vê que eles não. Aí vocês sabem o que é prata da casa? E tinha gente de 20 até 40 e não sabiam, entendeu? Eu estou dando exemplos muito simples. Por exemplo, assim, não estamos discutindo Aristóteles ou Pascal e Descartes. Nós estamos discutindo coisas corriqueiras, banais. E o despreparo é muito grande. Quer dizer, o buraco da educação no Brasil, e não é educação no sentido de polidez, é a educação no sentido de conhecimento e de processo civilizatório. Nós estamos, nesse ponto que nós estamos, e eu não nomino os capetas, né? Mas os capetas estão aí porque isso foi plantado, né? De quando começa o acordo MEC-USAID na década de 60 para hoje, a educação foi sendo desmontada no Brasil, né? De uma maneira que não tem como não afetar as novas gerações. Então, quando a gente vê... tem uma menina que estuda, que trabalha conosco, já fez peça conosco, foi nossa aluna, que tem 20 e poucos anos, que estudou num colégio de elite, e ela conversando com uma amiga que estava falando, nós somos privilegiadas, não sei o quê, ela começou a falar sobre Tom Jobim e Elis Regina, e era uma coisa inexistente na cabeça dessa pessoa, né? Não é uma questão de saudosismo que eu estou discutindo aqui. Daqui a alguns anos, ninguém vai saber quem é Bibi Ferreira, quem é Fernanda Montenegro, né? A gente já ouviu barbaridades sobre atores que ainda existem. Aquela velha que faz novela, entendeu? Quer dizer, isso não há possibilidade de um francês, né? Não saber um francês que está ligado à arte, saber quem é Truffaut, quem é Gerard Depardieu, né? Um americano sabe quem é Bette Davis, quem é Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, né? Aqui a gente não sabe, mas aqui a gente não sabe, não é nesse sentido só da área artística. As pessoas não sabem nada. Se você perguntar quem é Django, quem é Jânio, eles pensam que é a mesma pessoa, né? Então, nós temos um déficit histórico no Brasil muito sério, né? O cinema argentino, do qual eu sou fã, é um cinema que esgotou a ditadura ao limite, sob vários pontos de vista. Então, para um argentino das novas gerações, a ditadura existiu. Para o Brasil, tem uma geração que acha que não existiu. Então, quando vem um imbecil diz numa fake news que isso não aconteceu, milhões de pessoas acreditam, porque não existe uma versão que conte isso, né? Tem um filme argentino que eu adoro, chama História Oficial, que foi um filme que ganhou o Oscar, inclusive, que ele fala disso. Existe uma história que é dada nas escolas, que os espanhóis foram maravilhosos, aqui no Brasil que os bandeirantes foram heróis,
existe uma história real. Essa história nunca foi contada, né? Nunca veio à tona, quer dizer, a barbaridade que os bandeirantes cometeram no Brasil. O Jorge Andrade é um autor que falou disso, mas quase não foi montado. Mas vamos falar de uma coisa mais recente. O AI-5, a ditadura militar, a devastação que isso causou, e que a gente paga um preço até hoje pelo milagre brasileiro, né? A gente paga o preço do milagre brasileiro até hoje na nossa economia. Isso E não ainda foi contado. existe Tem um filme ainda existe quem argentino apoie, recente, né? que é Odisseia dos Idiotas, uma coisa assim, que fala das pessoas da classe média que perdeu dinheiro durante o ralito correspondente à poupança que foi tirada da classe média brasileira por um outro imbecil. Nós não contamos essa história. Nós não contamos o que aconteceu nos anos 90, quando a gente elegeu o primeiro presidente, e o que aconteceu com as pessoas, com a vida das pessoas, né? Então, isso parece que não existiu. Nem a nossa dramaturgia dá conta disso, nem o nosso cinema dá conta disso. Então, isso tem um efeito na educação das novas gerações. Vamos aguardar, né? Alguma coisa tem que mudar, né, Eduardo? Alguma coisa tem que... Porque senão vai ser muito triste. Realmente, a gente vai ser um apagão de tudo que a gente teve, né, até agora. Isso vai ser Eu acho que não realmente... vai ser muito triste. É muito triste. Né? né? E eu acho que não vai mudar. Eu, na minha vida, não tenho mais a menor ilusão de que eu vou ver isso mudar. Né? Eu acho que o apagão já está aí. Né? Nós estamos com 250 mil mortos, gente. Isso não é brincadeira, entendeu? Isso não é brincadeira. Isso é uma piada de péssimo gosto. Né? Nós temos o Congresso votando a imunidade. Quer dizer, o povo não está imune ao vírus, mas eles estão imunes a fazer o que eles quiserem. Isso é uma das coisas mais nojentas. Eu hoje, essa semana, cada vez que eu pego o jornal ou pego um telejornal, eu mudo, porque me dá nojo de ser brasileiro nesse momento. Eu sempre tive não saí do Brasil, tive a oportunidade de não sair, porque eu sempre disse que a língua é a minha pátria, né? Por isso que eu amo Tom Jobim, Fernanda Montenegro, Antônio Cândido, Melo Souza, porque são pessoas que trabalharam sobre a língua, não sobre a palavra, sobre a língua. O que me define como brasileiro é a minha língua, é a minha forma de me expressar, a minha forma de pensar, a minha sintaxe. Então, eu sempre tive um grande orgulho disso e de algumas coisas nacionais, desde a nossa gastronomia, a nossa música, nossos atores. Hoje eu estou descrente, né? Muito descrente. Eu continuo a trabalhar porque é o que me mantém vivo, né? Mas eu estou muito descrente do país que eu vivo. Quando eu vejo esse Congresso tendo essa atitude nojenta, quando eu vejo um tribunal caçando todas as investigações que são feitas, eu, eu, eu sinto nojo de ser brasileiro nesse momento. Você não está sozinho. Eu queria te fazer uma pergunta assim, que não vale uma resposta desista. Mas se alguém que está nos assistindo quisesse ser um diretor de teatro, eu quero ser um diretor de teatro, o que Eduardo Tolentino de Araújo diria para esta pessoa? Olha, sempre eu digo o que você me proibiu de dizer, né? Que é desista. E eu vou até explicar por que isso. As condições que nós... Porque quando a gente está falando, parece que você tem amarguras, e eu não tenho nenhuma amargura. O teatro me deu coisas inacreditáveis em relação ao conhecimento do mundo, de conhecer pessoas, mudar uma forma de pensar. Então, quando eu comecei a fazer teatro, a, a, a gente tinha o sonho de mudar o mundo, mudar o país,
em mudar o teatro brasileiro. Depois de 40 e poucos anos, a gente não mudou nada. A única mudança que teve foi conosco. E eu espero que para melhor, né? O que acontece é que eu nasci num Brasil que foi cortado exatamente por um golpe militar terrível, né, como toda a América Latina foi, mas nós tínhamos a nossa esperança equilibrista, né? Um dia, eu me lembro do meu pai dizendo, um dia nós voltaremos, nós nas diretas já foi o último ano da vida dele, nós na Candelária, mas ele sempre dizia, um dia nós vamos voltar para presidente, um dia isso vai acontecer. Então, nós tínhamos uma esperança muito grande. Quando eu começo a fazer teatro, nós fazíamos teatro com 7 sessões por semana. Então, isso, acertando e errando, nós desenvolvemos um ofício. Eu aprendi o meu ofício. Fiz espetáculos, peças com sucesso, peças com fracasso. A questão não é essa. Mas aprendi um ofício, igual, sem ser populista, igual um padeiro, um sapateiro, um chefe de cozinha, qualquer pessoa que tenha um ofício nas diferentes esferas sociais. Hoje em dia, eu acho muito difícil desenvolver um ofício. Porque o que eu falei do início sobre o cinema, de você fazer um filme a cada 4 anos, o teatro virou quase isso. Você virou um dependente das verbas públicas, você apresenta pouquíssimas sessões por semana, normalmente você cumpre 24 sessões de um edital público que você ganhou e a peça encerra por aí. Então, para não dizer o termo desista, eu vou dizer, olhem se essa realidade está boa, né? Como é que você transforma essa realidade? Também não gosto do termo resista, porque o teatro tem 2.500 anos e ele vai sobreviver a nós, né? O espírito de Édipo, de Hamlet ou de Madame Clécy vão nos assombrar, ou dos vagabundos do Beckett, vão nos assombrar por muitos séculos depois que nós estivermos aqui. Então, a questão não é resistir. Resistir é contra alguma coisa, mas procure se reinventar e criar meios de produção. Se você não pensar na criação de meios de produção, não pense em ter projeto artístico. Eu esperava há 40 anos que, dando uma entrevista dessa, eu falasse do que seria bom para a formação de um diretor, mas isso não seria verdadeiro nesse momento. Não seria absolutamente verdadeiro, porque você tem que reinventar os seus meios de produção e não aceitar os que estão aí. Se você quiser ser um diretor de teatro. Se você quiser ser um diletante, que você faz peça com a sua turma para o chope, tudo bem, vai adiante, brinca com isso, porque é divertido. Mas fazer disso um ofício requer como eu vou fazer isso, como eu vou me inserir na produção. E quando eu digo produção, não necessariamente o mercado. Eu posso fazer uma coisa altamente alternativa, uma pessoa pode fazer, mas que essa coisa chegue às pessoas. Porque você não faz teatro cortejando o público, mas você faz o teatro cotejando o público. Você faz diante de pessoas. E não adianta você colocar uma teoria, dizer assim, eu vou conscientizar o povo da luta de classe, e faz para 10 gatos pingados, você alivia a sua consciência, mas você não resolve nem a luta de classe, nem você faz bom teatro. Então, como qualquer que seja a ideologia que você esteja defendendo, como é que você entende que isto é um ofício e qual a maneira que você vai criar as condições para que esse ofício se desenvolva. Então, é anterior aos... Não adianta chegar assim, vá ler Stanislavski ou vá ler Brecht, porque isso não... Eu não estou negando que você deva ler, estou dizendo, mas não a questão não é essa.
como eu olho para a realidade, eu crio os meios de produção para que eu possa desenvolver de uma maneira potente esse ofício. Quer ele seja de viés político, estético, ético, não importa, mas a escolha é por uma profissão. E encare o teatro como uma profissão, apesar de ser quase impossível no Brasil de hoje. Mas assim como todas as outras profissões. O que é ser professor no Brasil? O que é ser médico no Brasil? Né? Então, nós precisamos recriar esta maneira do trato profissional. Eu vou abrir um espaço aqui, que eu vou até intitular como um espaço Eduardo Tolentino de Araújo, para que você nos conte aí seus desejos e segredos e as suas próximas empreitadas. O que está no forninho aí, Eduardo? O que vem aí para 2021? Olha, nós temos muita coisa em vista, até algumas coisas até foram por conta dos apoios em Lei Aldir Blanc. Eu tenho que falar uma coisa assim que foi super importante na nossa sobrevivência, porque quando a pandemia explodiu, nós lançamos uma campanha SOS TAP. E isso foi o que nos permitiu sobreviver a esse ano, né? Então, a gente deve muito aos, aos espectadores, ao público que nos apoiou. Devemos muito também a todas as pessoas que deram depoimentos. A gente começou de uma maneira tímida, com pouca gente, aí ousadamente pedimos a algumas pessoas de mais visibilidade nacional que trabalharam conosco, que dessem depoimento. Isso foi crescendo e nós temos uma rede de depoimentos belíssima e eu acredito que muita gente que contribuiu para a nossa campanha veio não só de acompanhar o Tapa, mas ligado a essas pessoas que compraram a nossa briga, gente que deu um certo orgulho de pensar que o Tapa, mais do que um grupo, é uma comunidade artística, né? Depoimentos muito emocionados de pessoas e foi muito muito tocante isso, e esse apoio do público. Eu tenho uma história que eu acho linda, eu vou dar 2 exemplos, de uma moça do Espírito Santo que pediu para não dizer o nome dela, que doou R$ 3. Isso foi completamente comovente. Isso é o que eu posso doar. E de gente que tem doado todo mês, né? Quantias razoáveis. Então, isso tudo nos comove muito, nos permitiu sobreviver. Depois disso, a gente veio com essas lives que a gente... Lives não, esses espetáculos feitos no stream, né? E que era uma verbinha muito pequena que sobrava no final, mas foi uma fonte de renda para a gente. E a gente tem agora uma série de projetos. O primeiro que a gente acabou de gravar, que é o espetáculo mais longevo do nosso repertório, que é a Mandrágora, que a gente fez uma versão digital meio definitiva, que nós vamos ter 6 sessões. Nós vamos ter um festival de peças online, repetindo algumas que a gente fez e incorporando novas. Isso até o final de março. Nós estávamos a uma semana da estreia de um Picasso com a Clara Carvalho e o Sérgio Mastropasco, que a gente parou, nós estávamos com estreia marcada, né? Nós tivemos que interromper quando começou a pandemia. O espetáculo está pronto. Nós temos um projeto de fazer, que temos uma verba para isso, ganho anterior a tudo isso, que é o Papiguirte, do Oduvaldo Viana Filho, que é uma radiografia que ele faz de um ditador populista sul-americano. Eu acho que mais na ordem do dia, impossível, né? Desses militares com nostalgia da caserna no poder. Parece que eu já vi. O quê? Parece que eu já vi isso. Exatamente. Parece pesadelo recorrente. E com todos os espectros, da direita, da esquerda, os caudilhos são, né,
são uma marca recorrente na América Latina. Nós temos um projeto sobre uma peça sobre o Freud, uma peça inédita no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro ela já foi feita, chamado Visitante, que também temos uma coisa para fazer. Nós temos uma peça de um sul-africano que é o Master Harold e os Meninos, que trata do apartheid, né? O Atal Fugard é um grande autor sul-africano que botou o dedo em várias feridas, que fala dessas questões de maneira profunda, não panfletária. Ele mostra o quanto de racismo a cultura branca tem embutido sem se dar conta, disfarçado por camadas de civilização e de afeto, como é o caso do Brasil, onde a Casa Grande e a Senzala se misturaram. Então, existe aquele racismo que é endêmico, mas que você não diz nem para o seu travesseiro, mas que ele está lá embutido, né? Então, a princípio, são esses projetos e mais uma série de streams aí que a gente quer fazer, né? Vamos ver o que é possível. Vamos ver quando os teatros abrem para a gente poder realizar esses projetos presenciais, porque sentimos falta disso. Os streamings apaziguam, abrem um caminho, mas não preenchem o espaço do, da execução do nosso ofício completamente, tal qual a gente aprendeu ao longo desses 40 anos. Então, nós estamos aprendendo somos aprendizes desses outros recursos, mas tem um lugar onde a gente transita e que a gente sente falta de fazer. Muito bom, então tem muita coisa boa aí esse ano ainda. Imagina a hora que liberar de vez, a hora que a gente conseguir sair dessa loucura toda aí, nós vamos ficar sem saber para onde ir, né? Sem saber para onde atirar, porque vai ter tanta coisa legal. Mas olha, muito obrigado, Eduardo, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite e dar aí um pouquinho do seu tempo para nós, que a gente sabe que o seu tempo ele é tomado nas artes aí, ele é bem complicado. Mas obrigado por estar aqui conosco no Teatro. Olha, eu que agradeço, na verdade, isso faz parte do meu tempo, né? Eu sinto que eu não quero falar, não quero ampliar a nossa bolha, mas eu quero conversar com a nossa bolha. Eu acho que a nossa bolha precisa pensar mais, né? Isso é uma coisa que me assusta muito quando eu vejo pessoas que, no atacado, pensam igual, mas no varejo acham situações muito simples, né? E as coisas não são simples. Então, eu absolutamente não sou dono da verdade, mas eu quero discutir. Então, esse espaço que vocês abrem é um espaço muito importante, porque somos pessoas públicas com responsabilidade sobre os nossos atos. Isso é uma coisa que eu sinto que, de alguma maneira, a responsabilidade foi substituída pelo termo, ou deixada de lado, pelo termo culpa, que vem de uma formação religiosa. Então, não temos culpa sobre as coisas, não é isso, mas temos responsabilidade sobre elas, né? Então, quando a gente ocupa um espaço público, e esse espaço público, como eu falei do Tapa, que teve tanta adesão de gente para que o Tapa sobrevivesse, nós temos uma responsabilidade perante essas pessoas. Então, esse tipo de encontro que a gente está tendo aqui, ele faz parte da nossa responsabilidade. Não é um tempo que está sendo perdido ou deixando de fazer outras coisas. Ele complementa, na verdade, a nossa atuação no que se refere ao nosso ofício e à responsabilidade desse ofício. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado mais uma vez. E para você que está nos acompanhando, olha aí,
Lembre-se de deixar o seu like ali, se inscrever no nosso canal para que você tenha sempre aí as novidades que o Teatro Entre Fotos traz para vocês, assim como hoje vocês tiveram aí, que olha quanta coisa legal que vem pela frente aí no Grupo Tapa. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal e até o próximo Teatro Entre Fotos. Tchau! Tchau.